Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja abundante na sua vida e coração. Nos últimos meses, temos falado sobre a série de mensagens Histórias de Fé, onde olhamos para o Antigo Testamento para identificar exemplos de vida e confiança em Deus. Nesse mês de outubro, temos falado de dois personagens muito especiais, Esdras e Neemias. Esdras foi o responsável por dirigir o povo em uma reforma religiosa e moral, gerando um grande avivamento em toda Judá. Foi através da vida de Esdras que o povo voltou a seguir a lei do Senhor. Neemias foi o grande líder motivador e principal engenheiro das obras de restauração de Jerusalém. Ele mobilizou pessoas e recursos e conduziu toda a obra em tempo recorde, mesmo diante de diversas investidas dos inimigos. Porém, Neemias era funcionário do rei persa e, após encerrar suas reformas em Judá, ele precisou retornar ao trabalho servindo ao rei. Então, deixou seu homem de confiança, seu próprio irmão, como governador de Jerusalém. Após alguns anos, Neemias resolve visitar sua amada cidade e descobre que seu irmão se corrompeu e fez acordos com os principais inimigos de Judá, ao passo de fornecer um cômodo do templo para um deles. Chega a ser assustador olhar para o grande estrago produzido em poucos anos de corrupção. É nesse momento que Neemias se levanta de novo para realizar uma nova reforma, purificando o templo, corrigindo irregularidades e restaurando as práticas de culto ao Senhor. A cidade de Jerusalém estava então totalmente reedificada. As normas e práticas do povo coerentes com os ensinos sagrados das Sagradas Escrituras. O que será que poderia dar errado? E é assim que conhecemos a fórmula da catástrofe, isto é, a mera repetição de práticas religiosas somada à corrupção humana proveniente do coração pecador. Resultado? Um novo caos. Ainda nesse período pós-exílico, o povo ainda seguia sendo abençoado e protegido por Deus, mas o seu coração voltara a se distanciar. É nesse contexto que te convido a ouvir a história de fé de hoje, uma história de reforma e agradecimento. Nessa história, nos referimos ao período da vida de 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. No entanto, tomaremos por base o livro de Malaquias para a nossa narrativa. Nos primeiros capítulos do seu livro, o profeta já dispara uma série de acusações ao povo que recebe bênçãos de Deus, mas deixou de adorar ao Deus das bênçãos. O profeta acusa o povo de que, mesmo sendo próspero, deixou de amar e ofertar a Deus como devia. Isso faz com que os órfãos e as viúvas estejam abandonados, e embora haja prosperidade e segurança nacional, há um extremo espírito de egoísmo e idolatria por toda a parte. Ao passo que o próprio Deus argumenta em Malaquias capítulo 1, versículo 6, o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Vemos um povo vivendo o sucesso e a prosperidade, mas respondendo com total desobediência e desrespeito à lei de Deus. A desculpa usada por muitos era similar aos argumentos usados hoje em dia. Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena porque os ímpios prosperam tanto quanto os justos, às vezes até mais. É aqui que precisamos nos lembrar que nós somos seres feitos para adorar. Isso quer dizer que, essencialmente, temos prazer em adorar. Esse prazer deveria ser direcionado a adorar a Deus, mas frente à corrupção do pecado, somos tentados a adorar não só outros deuses, como também adoramos nós mesmos, os frutos das nossas mãos, nossos filhos. Adoramos qualquer coisa que nos chame a atenção ou que nos pareça digno, mesmo que só por um momento. Por isso, o povo indaga: para que adorar apenas a Deus, que abençoa tanto bons quanto maus? Basta abrir o Instagram para ver pessoas super felizes. Basta olhar ao seu redor e perceber que pessoas têm sido abençoadas, fazendo muitas vezes um esforço bem menor do que você. Usar a comparação para avaliar quem merece bênçãos
é um péssimo método de entender o agir de Deus, pois ele afirma que faz o sol nascer e se pôr sobre justos e ímpios, assim como a chuva vir sobre ambos. Não se deixe enganar pela inveja que existe em seu coração. Eu e você, assim como o povo de Judá, somos tentados a indagar tais coisas todos os dias. Diante de tais indagações, o profeta se pronuncia trazendo à memória do povo que vale sim a pena adorar a Deus, não só pelas bênçãos que Ele nos dá no presente, e Ele dá para quem Ele quer, mas também pela salvação eterna propiciada em Jesus Cristo. No versículo 16, ele nos remete à importância de caminharmos juntos como igreja, apoiando uns aos outros, mesmo nos momentos mais difíceis, para que os nossos olhos não desviem do foco de viver a eternidade com Deus. Vale a pena servir a Deus, grita o profeta. Vale a pena porque o dia do Senhor se aproxima e lá ficará clara a distinção entre o que serve a Deus de verdade e o que não serve, por mais que tente fingir servir. Outra questão relevante é o principal sentimento do coração. Além da distinção de servir ou não a Deus de interesse de coração, temos uma outra situação que é o verdadeiro sentimento que motiva o coração. O Senhor diz no capítulo 2 de Malaquias que ofertas mentirosas e de coração duvidoso são como excremento, e é por isso que precisamos viver com um coração grato. Somos gratos quando pedimos algo a Deus e somos abençoados, mas bastam alguns poucos dias para esquecermos da bênção recebida e já focarmos em outras coisas, novos objetivos e novos desejos. O profeta adverte ao povo de Judá e indiretamente a nós hoje que precisamos viver com um coração grato a quem tem feito todas as coisas por nós, isto é, nosso Deus, o Senhor. Grato pelas bênçãos recebidas, mas também precisamos ser gratos pelas bênçãos que nos foram negadas. Precisamos ser gratos por tudo, e essa gratidão precisa ir além da vitória ou derrota momentânea. Falando em vitória momentânea, gostaria de te lembrar de um evento muito especial e único, a partida de futebol entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Aquela mesmo em que o Brasil perdeu de 7-1. Triste lembrar, não é mesmo? Naquela Copa, nós éramos os favoritos e a Alemanha apenas um azarão que tinha se classificado com muito sufoco. O grande diferencial da Alemanha naquela Copa foi o excelente trabalho em equipe. Cada partida, mesmo aquelas em que eles começaram perdendo, eles lutaram juntos até o fim e o resultado final veio. Eles foram os campeões daquela Copa. A exemplo da equipe alemã, nós vivemos a história de Deus, não só a nossa própria história, onde fomos colocados para contribuir em pleno século XXI. Nas nossas partidas, temos enfrentado diversos desafios que muitas vezes nos fazem querer desistir. Para nós, o profeta sinaliza: vale a pena persistir, vale a pena aguardar, como registra no versículo 2, dizendo que, para nós outros que tememos ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Aleluia! Talvez você esteja vivendo um bom momento na sua vida, cheio de bênçãos e alegrias. Se isso for verdade, seja grato ao Senhor. Para você, o alerta está em manter o seu coração em Deus e em quem Ele é, para que no grande dia do Senhor você possa viver com Ele eternamente alegrias e vitórias que são incomparáveis às alegrias e vitórias que esse mundo tem a oferecer. Talvez você esteja vivendo como os sacerdotes do tempo de Malaquias. Isto é, você passou a cumprir os rituais, você frequenta a igreja e até ajuda com ofertas. O Senhor não se alegra da vida daqueles que entregam as suas próprias vidas em seu altar, porém sem comprometimento de coração. Em Malaquias 2, versículo 3, vemos que o nojo com que o Senhor responde a quem vive a vida sem lhe entregar de fato o coração. Se esse é o seu caso, eu preciso te lembrar: Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, entregou a vida na cruz, não porque eu e você éramos merecedores, mas por amor a nós.
Em Cristo e em seu amor, podemos encontrar a restauração da nossa vida e coração. É possível voltar a viver o amor na entrega do nosso coração e da nossa vida ao Senhor. Nele, podemos encontrar o amor para adorá-lo com tudo o que nós somos. Por fim, também é possível que você esteja vivendo como os órfãos, viúvas e levitas do tempo de Malaquias, se sentindo totalmente abandonado. Ou talvez esteja vivendo como aquela seleção da Alemanha antes da Copa começar em 2014, desprezada e desacreditada. Se esse for o seu caso, a palavra do Senhor através do profeta é: o seu sofrimento vai acabar. Ele não será para sempre. O Senhor soberano sobre todas as coisas prometeu voltar e nos levar para viver a glória com Ele. É tempo de nos alegrar, é tempo de sermos gratos. Jesus Cristo está voltando para nos buscar. Precisamos nos preparar, confiar e aguardar, pois Ele vem. É tempo de reforma, é tempo de agradecimento, é tempo de viver unicamente para Deus.